Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Feliz o homem sem pecado, seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Podemos sentar.
Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 6. É o 6º domingo da nossa caminhada de tempo comum. Já é do conhecimento nosso, mas é bom a gente sempre lembrar que ao longo de todo o ano, a igreja vai nos propor 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum. Só que essa caminhada, ela não é feita de uma forma reta. Domingo que vem, a gente celebra o 7º domingo, depois a gente não celebra mais tempo comum. A gente entra no novo tempo, que é o tempo da quaresma. Que aí a cor que o padre usa, a cor da toalha, já não é mais o verde, é o roxo. Mas no tempo comum, a cor verde vem nos lembrar que essa caminhada, ela precisa ser feita na esperança. Verde na liturgia é a cor da esperança, mas é também a cor de algo que ainda não está maduro. Ou seja, a nossa intimidade com Deus, ela não está totalmente pronta. Por isso, a cada missa, a cada liturgia, nós vamos amadurecendo a nossa amizade com Deus. E aí no momento em que nós estivermos totalmente maduros, aí essa terra já é pequena para nós. Aí é hora de voltar lá para a casa do Pai. Essa semana nós perdemos uma paroquiana, Dona Osana. Quem participou do cerco de Jericó, lembra que ela ficava na cadeira de rodas ali no cantinho. Quinta-feira, ela se despediu desse mundo e foi lá para a casa do Pai. Certamente já estava madura. Certamente Deus já começou a sentir saudades dela. E aí voltou para a casa do Pai. E assim vai acontecer com todos nós. Quando nós estivermos totalmente maduros, aí sim Deus vai dizer: então venha para a sua verdadeira casa. Palavra que nos foi dirigida nessas 3 leituras de hoje, nesse final de semana, nos convida a refletir sobre a nossa atitude diante do projeto que Deus tem para cada um de nós. E nós vamos compreender bem, olhando essas 3 leituras. Primeira leitura, livro do Eclesiástico, capítulo 15. O livro do Eclesiástico, ele faz parte daquele conjunto de livros que os evangélicos falam que nós temos a mais na nossa Bíblia e nós falamos que eles têm a menos na Bíblia dele. A gente nunca chega num consenso. Mas o livro do Eclesiástico, ele foi escrito com uma finalidade, que era indicar coisas práticas para que a pessoa pudesse viver bem, viver tranquila, para que a pessoa pudesse ser feliz, para que pudesse ter êxito nos seus negócios. Tanto é verdade que quem escreve esse livro é um judeu muito piedoso chamado Jesus Ben Sirac. E escreve mais ou menos lá pelo ano 200 antes de Cristo. E o ano 200 antes de Cristo estava acontecendo uma coisa muito interessante na caminhada do povo de Deus. O ano 200 foi quando começou a implantar, começou a colocar diante dos judeus que a cultura grega, ela era melhor do que a cultura judaica. Começou a colocar no coração do povo que a cultura grega ela era superior. Quem fez história, o seminarista é professor de história, lembra desse período que nós chamamos de helenismo. O que foi o helenismo, senão essa tentativa de colocar a cultura grega como sendo superior a todas as outras culturas. E aí começou uma confusão grande, porque os jovens estavam embriagados por aquela cultura e aos poucos iam abandonando a sua fé, abandonando os seus costumes e se encantando cada vez mais pelo brilhantismo da cultura grega. Aí o autor desse livro escreve com esse intuito de mostrar que a cultura judaica não deixa em nada a desejar a cultura grega. Os outros não são melhores do que nós. Pode ser que tenha coisas boas, mas nós temos a nossa cultura, nós temos a nossa tradição. E aí hoje ele fala, nessa primeira leitura, dos 2 caminhos.
o caminho da vida, o caminho da felicidade e o caminho da morte, o caminho da infelicidade, o caminho da desgraça. E o autor vem dizer: Deus, Ele respeita a nossa decisão. Nós não somos robôs na mão de Deus que Ele liga e desliga a hora que Ele quer. Deus nos dá a liberdade de escolher qual é o caminho que eu quero seguir. Se eu quero seguir o caminho da vida, então eu vou ser feliz. E Ele mesmo diz: escolhe, pois, a vida. Mas eu coloco diante de você 2 caminhos. Você tem direito de escolher o caminho que você quiser, mas Deus diz: escolhe a vida, escolhe o caminho da felicidade. Aliás, gente, Deus, quando nos cria, Ele nos cria para sermos felizes. No projeto de Deus está que a nossa felicidade, ela é garantida. Deus não nos cria para sermos homens tristes, mulheres infelizes. Deus nos cria para sermos felizes. E aí Ele vai dando pistas, como é que eu vou alcançar essa felicidade que Ele quer para mim. Primeiro, escolhendo o caminho da vida. Mas se por acaso eu quiser escolher o outro caminho, se eu quiser ser dono do meu destino, Deus vai respeitar, porque Ele nos criou livres. Olha só a grandiosidade desse Deus. Nos cria para sermos felizes, mas eu não quero ser feliz. Eu quero seguir o caminho da morte, eu quero seguir o caminho da infelicidade, eu quero ser Deus de mim mesmo. Portanto, eu quero seguir nesse mundo sem a presença dEle. Então eu vou escolher o outro caminho. E aí nós podemos dizer: mas quando vier a dor, quando vier o sofrimento, a infelicidade, aí em quem que nós vamos jogar a culpa? Em Deus. Porque não tem outra pessoa para a gente culpar. Eu escolhi seguir o meu próprio caminho, eu escolhi caminhar nesse mundo sem Deus. E aí a dor vai bater na minha porta, o desespero, a amargura, e aí eu vou jogar a culpa em quem? Mesmo não querendo seguir o caminho proposto por Deus, eu vou dizer que são castigos dele. Mas não são castigos por termos nos portado mal, ou a dor e o sofrimento é resultado lógico. Não. Aquilo que vai acontecer comigo, quando eu decido caminhar nesse mundo sem Deus, é o resultado lógico das minhas escolhas. Eu escolhi isso. Eu escolhi ficar sem Deus. Então não jogue a culpa em Deus. Deus não tem nada com isso. Essa semana alguém veio dizer para mim: Padre do céu, como é que Deus permitiu que São Paulo ficasse debaixo d'água? Oh, gente, Deus não nos criou para sermos infelizes. Foram as escolhas erradas que foram fazendo ao longo de anos, foi cimentando a cidade inteira. A água precisa seguir o seu curso. Aí a gente joga a culpa em Deus porque resolve. Se aconteceu tudo isso, é porque aconteceu coisas, escolhas erradas lá no passado que fizeram que terminasse com isso. As grandes catástrofes da natureza, a gente joga a culpa em Deus. Ah, Deus pode tudo. Mas não percebe que aos poucos o homem vai acabando com a natureza, e isso, a natureza, ela é muito estranha. Foi criada por Deus, mas ela não perdoa, ela se vinga. Mesmo que demore 100 anos, fica guardado, 1 hora ela se vinga. Portanto, Deus não consegue controlar a natureza. Nós vamos estragando, dali a pouco ela se vinga. Se vinga não no sentido de vingança, mas ela devolve aquilo que nós colocamos nela. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, nós ainda estamos discutindo, faz 4 finais de semana que nós estamos lendo essa carta. E nós estamos discutindo, ainda tem como pano de fundo aquela discussão sobre o que é verdadeira sabedoria. Qual é a verdadeira sabedoria?
Domingo passado a gente viu que a comunidade estava correndo atrás de falsa sabedoria. Que até uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Eles falam melhor, eles pregam melhor. E aí Paulo vem dizer: não, nós somos de Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz. Não foi Apolo, não foi Cefas, não foi Pedro, não fui eu. Foi Cristo. Então, quando escreveu essa segunda leitura, já lá pelo ano 60 depois de Cristo, a comunidade estava se tornando pouco a pouco numa escola de filosofia, onde vendia o peixe quem falava mais bonito. Mesmo que eu fale um monte de mentira contada várias vezes, ela vai se tornando verdade. Então a tendência da comunidade era se tornar uma escola filosófica. Corria-se o perigo de transformar a fé numa ideologia. Gente, fé não é ideologia. Ideologia é o estudo de uma ideia. A fé não é uma ideia. A fé é algo que eu vou construindo passo a passo. Não é algo que cai pronto. A partir de hoje eu vou ter fé. Não, a fé eu vou construindo a partir da minha caminhada. E ela vai se estreitando quando eu vou me tornando íntimo de Deus. Portanto, a fé me faz tomar certas decisões que sem fé eu não conseguiria tomar. Eu seria movido por um impulso aos moldes da ideologia. Então a comunidade estava vivendo essa tensão. São Paulo achava que a comunidade estava se transformando numa dessas escolas de filosofia. Aí ele vem nos dizer que a sabedoria que vem de Deus, ou seja, aquela sabedoria que faz com que as coisas tenham sabor na minha vida. Não é a sabedoria do acúmulo de conhecimento. Acúmulo de conhecimento me torna um homem inteligente, mas não me torna um sábio. Sábio, sabedoria, ela vem de Deus. É a mesma sabedoria que pediu Salomão, é a mesma sabedoria que vem ao nosso encontro. Então Paulo vem dizer, esse projeto salvador de Deus ficou escondido por muitos anos. Deus preparou um projeto todo especial para o homem e ficou escondido. Só agora ele se revela em Jesus. Portanto, Jesus é o caminho para a verdadeira sabedoria. Antes de Jesus, São Paulo dizia, ninguém sabia dessa sabedoria, até porque, se soubessem, não teriam matado Jesus. Então Paulo vai deixando as coisas muito claras. Primeiro ele diz, Deus nos escolheu desde sempre, e quis que fôssemos santos, por isso ele veio ao nosso encontro, e nos indicou o caminho da vida, nos indicou o caminho da felicidade. E ainda nos enviou o seu Filho para nos libertar dos pecados. E esse seu Filho nos indicou o caminho do amor. Esse seu Filho nos indicou o caminho da partilha. E a prova disso foi ele ter morrido na cruz. Portanto, é muito fácil de compreender. O projeto salvador de Deus ficou escondido. Se revelou em Jesus. E Jesus veio para nos indicar o caminho que eu possa ser de fato feliz. Mas então ele precisa provar que esse caminho de fato vai me fazer feliz. E qual foi a prova que Deus nos deu que o caminho de Jesus é o caminho da felicidade? Deixando ele morrer na cruz. Então quando a gente olha para a imagem do crucificado, com os olhos desse mundo, o que é que nós vamos ver aqui, gente? Um homem ensanguentado que não tem nada para nos oferecer. Porque na época de Jesus, aquele que morria numa cruz era um maldito, era bandido, era ladrão. Com os olhos desse mundo, eu vou ver aqui o final de uma caminhada que terminou fracassada. Mas com os olhos da fé, eu consigo enxergar ali uma proposta de salvação. Eu vou para o céu, mas eu preciso passar por ele.
E passar por Jesus é assumir todo o nosso compromisso com Ele. Passar por Jesus é muitas vezes passar por esse mundo vivendo uma dor, um sofrimento, mas com uma certeza. O que é que tem depois da sexta-feira da paixão? A Páscoa, a luz da ressurreição. Portanto, passar pela dor, passar pelo sofrimento, passar pelas incertezas da vida, é passar com essa certeza: nada fica parado numa situação de dor. Mas com Jesus eu vou para a Páscoa. Com Jesus eu vou encontrar o túmulo vazio. Com Jesus eu vou ser vitorioso. Então não existe Páscoa sem antes ter uma sexta-feira da paixão. Não existe vida nova, não existe luz, não existe o sol da manhã sem antes ter tido uma noite escura. É essa a nossa caminhada. E assim a gente olha rapidamente o evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, o capítulo 5, que nos apresenta uma reflexão sobre o caminho que o homem deve percorrer, tendo como base os mandamentos de Deus. O caminho para o céu, ele não se faz somente no cumprimento de regras. Embora os judeus acreditem nisso. Eu cumpro as regras direitinho, Deus não tem outra alternativa senão me levar para o céu. O judeu pensa assim: se eu fizer tudo direitinho, quando eu morrer, Deus vai estar me devendo, porque eu fui uma pessoa boa, eu cumpri a norma, eu cumpri a regra, mas não foi capaz de viver o amor. Por isso que eu dizia domingo passado que missa todo domingo não é certeza de céu para ninguém. Posso participar da missa a vida toda, e quando eu fechar os olhos para esse mundo e abrir, eu vou estar lá nos braços do encardido, porque a minha vida foi só participar da missa. Eu não fui capaz de ir além, eu não fui capaz de amar quem estava dentro da minha casa. Muitas vezes eu usei da missa para fugir de um problema lá em casa. Não sou capaz de resolver, eu não sou capaz de voltar a falar com a minha esposa, a falar com o meu marido, a falar com a minha sogra. Ah, mas eu vou na missa todo domingo. Portanto, cumpre a regra. Jesus vem dizer: regra não nos salva. Quem nos salva é a nossa opção por Ele. O que nos salva é eu ser nesse mundo o que Jesus foi. Um homem que semeava a paz, um homem que perdoava todo mundo, um homem que era capaz, que foi capaz de doar a sua vida. Isso sim vai me garantir a salvação. E aí tem uma série de coisas, que ele vem falar: não matar, quem matar será condenado. Eu, porém, vos digo: todo aquele que fica bravo com o seu irmão, todo aquele que não perdoa, esse também vai para o inferno, diz Jesus. Portanto, o não matar aqui não quer dizer só eu mato fisicamente o outro. Existem formas de matar que são terríveis, que faz com que o outro perca o gosto pela vida. Uma delas é a fofoca, gente. Infeliz da comunidade que vive de fofoca, porque tem data de validade, vai acabar. Depois, o pré-julgamento das coisas, a calúnia, a falta de diálogo. Quantas famílias estão aí morrendo porque não tem mais diálogo? Estão perecendo porque não tem mais diálogo. É isso que Jesus está dizendo. Discípulo de Jesus deve fugir de tudo isso, deve assumir uma atitude nova, que nos leve a respeitar o outro, que nos leve a lutar pela dignidade do outro. Caso contrário, a nossa relação com Deus não passa de uma mentira. Sabe quando a gente vê que a pessoa está mentindo, só ela acredita nas mentiras que ela fala? Será que Deus pensa assim de nós? Só Ele acredita no que Ele está fazendo. Nossa relação com Deus não pode ser uma relação mentirosa. Até porque, gente, eu posso enganar o mundo inteiro, mas Deus eu não consigo enganar, porque o mundo me olha a partir da minha aparência. E Deus não me olha pela aparência, Deus me olha a partir do meu coração. É aquele território sagrado que tem aqui menos de 5 centímetros, mas que revela quem eu sou. É nesse pedacinho de carne que se chama coração que germina tudo. É por isso que ele vai dizer: se o teu olho
é para você motivo de pecado, então arranca teu olho. É melhor você entrar no céu com um olho só do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Às vezes eu digo para minha irmã assim: você precisa arrancar o olho, precisa cortar as duas mãos. Imagina a nossa comunidade, gente. Nós somos pecadores. Quem de nós aqui nunca pecou? Não levanta a mão, porque vai ser um mentiroso. Então seria uma comunidade de pessoas mutiladas. Mas não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está querendo dizer, ou melhor, na cultura grega, o que o olho era na cultura grega? Era o canal por onde entrava o desejo. O desejo nasce a partir do momento que eu olho. Então o olho é o órgão por onde entra o desejo. A mão é o membro por onde se concretiza o desejo que entrou pelo olho. Mas a cura maior precisa ser lá onde o desejo vai criando raiz, que é o coração. O que Jesus está querendo dizer é que nós precisamos arrancar do nosso coração todos os desejos que nos impedem de sermos melhores, que nos impedem de ser felizes. Arrancar o olho, arrancar a mão, nessa perspectiva, é isso. É eu curar primeiro o meu coração. Coração curado se torna um celeiro de coisas boas. E aí nós terminamos que quem quiser viver essa dinâmica, quem quiser assumir esse compromisso, precisa tomar essa atitude de compromisso verdadeiro com Deus, a ponto de mudar o próprio coração. Coração esse muitas vezes machucado pelo mundo, muitas vezes ferido, corrompido pelas coisas que não são de Deus. Mas eu preciso tomar essa atitude. Ou eu mudo o meu coração, ou então eu vou ser um mentiroso diante de Deus. Posso ser verdadeiro diante desse mundo, diante das pessoas desse mundo, mas diante de Deus eu não consigo mentir, eu não consigo fingir. Ele sabe tudo que está aí dentro. Talvez seja hoje o dia de dizer: ó Senhor, vou colocar aqui no teu altar meu coração machucado, as mágoas que eu guardo ali dentro, que eu não consigo perdoar. Eu coloco aqui no teu altar tudo aquilo que me impede de ser esse homem novo, esse homem restaurado. E as coisas no altar de Jesus, do Senhor, elas se transformam. Da mesma forma que daqui a pouco o vinho vai se tornar sangue de Cristo, da mesma forma que aquele pedaço de pão vai se tornar no corpo de Cristo, Deus pode também transformar nosso coração ferido num coração novo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.